Eu quero falar sobre o fluir do Espírito. Paulo, ele faz uma dissertação, explanação, acerca do que é andar no Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, atente-se por favor. Atente-se por favor. Paulo diz assim: andai em Espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas as obras da carne são manifestas, as quais são, repitam por favor: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E os que não herdarão o reino de Deus. Agora versos 22 e 23 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá por favor: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aí o verso 24, estou em Gálatas 5, Paulo diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga para quem está do teu lado: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí o verso 25 de Gálatas 5, Paulo pelo Espírito escreve aos Gálatas, e o Senhor está dizendo a nós: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga para o seu vizinho: somos exortados pela palavra a viver no Espírito e andar no Espírito. E aí o verso 26, Paulo fecha dizendo assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deixe-me fazer uma rápida explicação aqui. Diga comigo por favor: RC. RC é a versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diga por favor: RA. RA é a versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diga TB. TB é a versão bíblica chamada tradução brasileira. Diga tradução brasileira. E NTLH, diga NTLH. É a nova tradução da linguagem de hoje, que eu vou abreviar dizendo LH, linguagem de hoje. Diga LH. Em algum momento da mensagem eu vou falar RC, RA, eu vou falar TB, eu vou falar LH. Vocês sabem que são as diferentes versões bíblicas, acho que as mais usadas por nós brasileiros. Amém? Muito bem, eu citei a RC nesse texto que eu acabei de citar. Eu quero falar sobre como se mover no sobrenatural de Deus, como fluir no sobrenatural, como o sobrenatural. Faço minhas as palavras do pastor, profeta Reinhard Hitler. Reinhard, vocês devem conhecê-lo. A pronúncia dele é mais ou menos assim: Reinhard, grande homem de Deus. Ele disse, eu ouvi ele pregando: sobrenatural na vida do cristão tem que se tornar algo natural. Isto é, o sobrenatural tem que ser natural. Significa dizer, viver o sobrenatural tem que ser algo comum e corriqueiro entre nós. Quando nós vemos um cristão cheio do Espírito Santo, que se move no Espírito Santo, que se move no poder de Deus, que se move no sobrenatural, um crente que resplandece o brilho da glória de Deus, um crente que, onde ele chega, abre a boca, o céu desce, onde ele chega, manifestam demônios e ele expulsa, onde ele chega, enfermos são curados. Esse crente é o crente sobrenatural. Ele abre a boca, as pessoas se quebrantam e começam a se derramar em lágrimas, porque ele vive o sobrenatural. Mas eu quero dizer para você que o sobrenatural é para você e é para mim, e o sobrenatural tem que se tornar algo corriqueiro, cotidiano, comum e natural. Quem está entendendo, diga amém.
Como fazer com que o sobrenatural se torne natural, entre aspas? Como fazer com que o sobrenatural seja natural, entre aspas? Como fazer com que o sobrenatural faça parte da minha e da sua vida no dia a dia? Diga, fluindo no Espírito. Como fluir no Espírito? Tem tudo a ver com o texto que eu citei de Gálatas 5, 16 a 26. Temos que paralisar as obras da carne em nossas vidas. Temos que manifestar o fruto do Espírito Santo. Temos que viver não debaixo da lei, sim da graça, porque a lei condena, a graça absolve. Temos que ser íntimos do Senhor. Temos que viver de quebrantamento em quebrantamento, colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, eu quero didaticamente citar alguns passos para que de fato nós vivamos o sobrenatural, fluindo, tendo o fluir do Espírito. O sobrenatural de Deus é através do fluir do Espírito de Deus em nós. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Primeira maneira, didaticamente falando, que eu e você temos que nos portar no dia a dia para termos o fluir do Espírito Santo que culmina com o sobrenatural de Deus diga, primícias ao Senhor. Feche os seus olhos e diga assim, por favor: Espírito Santo, amado Consolador, muito obrigado pelo grande privilégio de ser a tua morada. Eu me rendo a ti, fala comigo, edifica-me, consola-me e exorta-me. Diga, Espírito Santo, eu te amo porque me amastes primeiro. Eu te adoro porque tu és Deus. Espírito Santo, és a pessoa mais linda, mais meiga, mais amável, mais amorável, mais santa, mais sublime que eu conheço. Glórias a ti. Primeira maneira de sermos alvo do fluir do Espírito Santo e viver o sobrenatural é consagrarmos as primícias ao Senhor. Diga, primícias ao Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Salomão, pelo Espírito, escreveu: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa é a RC. A RA e a LH dizem assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. Então, buscar de madrugada na RC está traduzido na RA e na Bíblia LT como procurar o Senhor. Mas a versão mais a contento é a TB, tradução brasileira, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram diligentemente me acharão. O que é buscar o Senhor com diligência? É buscar o Senhor com zelo, é buscar o Senhor com cuidado ativo, é buscar o Senhor com tenacidade, é buscar o Senhor com fervor, é buscar o Senhor com paixão. Quem dá as primícias? Primícias, você sabe, significa primeiros frutos, primeiras semeaduras. Quem entrega a sua vida como primícias ao Senhor, tem prazer de buscá-lo, tem prazer de tirar tempo para investir qualidade de tempo com Ele, para ler e meditar na sua palavra, Bíblia Sagrada. Quem busca diligentemente o Senhor para achá-lo é alguém que tem prazer de tirar tempo para orar. Oração não pode ser uma mera obrigação, não pode ser um sacrifício. Oração é um momento que tiramos a sós com o Senhor para com Ele nos deleitarmos, para com Ele nos comunicarmos, para com Ele afinarmos a nossa comunhão e intimidade com Ele. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós façamos um devocional diário, um tempo de solitude, um tempo a sós com Ele todos os dias, mas não por mera obrigação. O Senhor espera que eu e você todos os dias tiremos um tempo a sós com Ele, um tempo a sós no seu aposento ou no prédio da igreja, seja lá onde for, onde você vai pegar a palavra, abrir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, se deleitar na palavra, se alimentar da palavra. O Senhor espera que eu e você coloquemos as primícias dos nossos pensamentos. Os primeiros e melhores pensamentos de cada dia tem que ser para o Senhor. O Senhor espera que as primícias das nossas emoções, os primeiros e melhores sentimentos dos nossos corações devem ser ao Senhor. O Senhor espera que das 24 horas de cada dia,
dia nós tiremos o melhor momento para estar a sós com Ele, para com Ele nos relacionarmos, afinarmos a nossa comunhão através da oração, para com Ele meditarmos na palavra e nos alimentarmos dela, para reconhecermos que tudo é dele, por Ele, para Ele. Quando consagramos as primícias das nossas vidas ao Senhor, nós cumprimos o que Paulo disse em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Dar primícias ao Senhor é reconhecer de fato que o que o Paulo disse é verdade, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Fale comigo, vamos lá, 1, 2, 3 já, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. De novo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Eu penso que Ele merece 7 aleluias. 1, 2, 3 já. Diga para o seu vizinho: o pau vai quebrar, a taboca vai rachar e o fogo do Espírito vai te pegar. Quem crê, diga aleluia. Vou avançar. Primeiro ponto: consagremos as primícias ao Senhor. Que Ele seja o primeiro na minha e na sua vida. Diga para quem está ao teu lado: dê sempre o primeiro lugar ao Senhor. Segunda condição que eu penso que devemos focar a cada dia para o Senhor fluir em nós o seu sobrenatural. Deleitarmos-nos no Senhor. Diga: deleitarmos-nos no Senhor. Salmo 37, verso 4. RC. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, 4. RA. Estou no mesmo texto. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. NTLH, linguagem de hoje. Mesmo texto, Salmo 37, 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Gosto mais dessa terceira versão. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O segundo passo que eu estou colocando para que nós tenhamos o sobrenatural de Deus em nossas vidas é deleitarmos-nos no Senhor. Diga: primícias ao Senhor. Diga: deleitarmos-nos no Senhor. Deleite quer dizer prazer. Algo deleitoso é algo prazeroso, que gera contentamento, que gera satisfação, que gera alegria. Salmo 37, 4, especificamente a linguagem de hoje está dizendo que a sua felicidade esteja no Senhor. Deleitar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, é ter o Senhor como a sua felicidade. Nada. O que eu falei? Nada. O que eu falei? Obrigado. Nada contra a prosperidade financeira, nada contra um carrão, nada contra uma boa conta bancária. Eu gosto dessas coisas também. Espero que você também. Nada contra morar bem, nada contra fazer 1, 2 viagens por ano de descanso, de lazer com a esposa e com os filhos. Nada contra desfrutar de uma boa vida nesta terra. Afinal de contas, o nosso Pai é um Pai amoroso, generoso, misericordioso, liberal, que tem prazer de prover tudo para nós. Mas essas coisas não podem ser o nosso deleite. Essas coisas não podem ser o nosso prazer. O nosso deleite, o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa alegria de fato deve ser o Senhor. O Senhor. O Senhor. Então, eu não preciso de um bom carro para estar bem, satisfeito e alegre. É isso que a Bíblia está dizendo.
Eu não preciso morar bem. Nada contra essas coisas. Devemos desejá-las, buscar, porque o Senhor tem para dar. Mas se eu ficar esperando me casar para estar bem, se eu ficar esperando ter filhos para estar bem, se eu ficar esperando ter uma profissão com um salário avantajado para estar bem, eu não estou dando primícias ao Senhor e tampouco me deleitando nele. Mas quando o Senhor é o meu deleite, o meu prazer, o meu contentamento, a minha alegria, a minha satisfação, eu não preciso de mais nada para estar bem. Basta a sua graça na minha vida. Meu irmão, que o Senhor seja as tuas primícias, que o Senhor seja teu deleite. Eu posso profetizar sobre a sua vida? Então faz assim, por favor. Eu declaro que o seu deleite é o Senhor. Eu declaro que você tem prazer no Senhor. Eu declaro que a sua satisfação, contentamento e alegria é o Senhor. Quem crê e concorda, diga 3 aleluias. Aleluia. Quarto passo. Diga primícias ao Senhor. Deleitarmos-nos no Senhor. Diga, sede pelo Senhor. Diga para o seu irmão, sejamos sedentos pelo Senhor. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Jesus se coloca em pé no templo e clama dizendo assim. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu estou visualizando crentes sedentos pelo Senhor. Crentes que têm sede. Quando você retomar aqui o louvor pavão, você vai ver crentes aqui se derramando na presença de Deus, porque eu vejo uma igreja sedenta pelo Senhor. Diga amém. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crer, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga rios. Rios de água viva fluirão do seu interior. Diga rios. Diga para o seu irmão, não é rios. Diga para ele, é rios. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga rios. E aí o verso 39, Jesus explica o que são esses rios. Ele diz assim: isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado, ainda não tinha sido glorificado. Esses rios de água viva que Jesus faz menção lá no Evangelho de João 7, 37 a 39, que acabei de citar, é o mover do rio de Deus que aponta para o Espírito Santo. Jesus fez uma promessa, quem tem sede dele, quem crê nele, a Bíblia diz, as Escrituras, que de dentro do tal fluiriam rios de água viva. Diga, rios de água viva. Rios de água viva aponta para o mover do Espírito. Rios de água viva aponta para um crente que vive no Espírito e anda no Espírito, conforme eu citei em Gálatas 5:25. Rios de água viva aponta para um crente que vive o sobrenatural. Rios de água viva aponta para um crente que é como criança na presença de Deus. Rios de água viva aponta para um crente quebrantado de coração, que só de falar que Jesus o ama, ele já abre os cântaros dos seus olhos e começa a derramar lágrimas de gratidão, louvor e adoração. Rios de água viva aponta para um crente cheio da glória, que sapateia, que pula, que salta, que grita, que dança e que esmaga a cabeça do diabo. Rios de água viva aponta para um crente apaixonado, cheio do fogo do Espírito. Eu estou vendo crentes aqui sedentos. Quem quer ter ativação da sua sede pelos rios do Espírito, eu quero profetizar sobre você. Faz assim, por favor. Ora em línguas, por favor. Ora em línguas. Ripa labachoyo kobo 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 cara labai. Ripa labahachoco yoko roko choco kobo 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 kobo.
Comece a receber ativação, 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 ativação da sede pelo Senhor. Ativação, 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 ativação. Minha irmã, receba ativação, 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 ativação do reino de Deus dentro de você. Receba ativação, 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 ativação da sede, 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 sede. Seja sedento, 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 sedento pelo Senhor. Fale em línguas, receba renovação espiritual, receba ativação do reino de Deus, receba ativação dos dons espirituais, receba ativação, ativação, ativação do dom de línguas, ativação, 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 receba variedade de línguas estranhas. Pastor, eu não falo línguas estranhas ainda, então receba batismo com o Espírito Santo e com fogo, 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 receba batismo aí agora com o Espírito Santo e com fogo, 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 receba, 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 receba o fluir dos rios, rios de água viva. Continue orando em línguas. Enquanto você ora em línguas, vá sendo banhado pela graça do Senhor. Continue orando em línguas, por favor. Vá sendo tomado pela presença manifesta do Espírito. Enquanto você ora em línguas, vá sendo tomado pelos rios do Espírito. Rios, rios, rios. Receba o fluir dos rios, 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 rios do Espírito. Rios, rios, rios. Receba o impacto do rio do Espírito. Receba, receba o fluir dos rios, rios, rios do Espírito de Deus. Tem crente fluindo no rio aí. Tem crente fluindo nos rios do Espírito. Tem crente fluindo. Tem crente fluindo. Os rios do Espírito estão fluindo aí. Se estão fluindo, receba mais, mais, mais fluir, mais fluir, mais fluir, mais fluir, mais fluir, mais fluir, mais fluir dos rios do Espírito. Amém. Quarto passo. Quarto. Diga comigo, por favor. Primícias ao Senhor. Diga, Ele é o primeiro na minha vida. Segundo passo, diga, deleitar-me no Senhor. Diga, Ele é o meu prazer, a minha alegria, o meu contentamento. Diga, as demais coisas são nada perto do meu prazer em ter o Senhor na minha vida. Terceiro, diga, sede pelo Senhor. Quarto passo, diga, fome pelo Senhor. João capítulo 6, versículo 51. Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vou repetir, permita-me. João 6, 51. Eu sou, disse Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha vida, que eu darei pela vida do mundo. Primícias ao Senhor, Ele é o primeiro em minha vida. É isso que Ele espera de mim e de você. Deleitar-me no Senhor. Ele espera que nós não tenhamos que receber nada da parte dEle. Ele tem para dar e muito, mas a sua graça já nos basta. A presença dEle já é suficiente para sermos felizes. Terceiro, sede pelo Senhor. E quarto, diga, fome pelo Senhor. Quando Jesus proclamou, diante daquela multidão, que Ele é o pão vivo descido do céu, todos os discípulos, diz a Bíblia, discípulos o abandonaram. Só ficaram os 12 apóstolos. Por que é que abandonaram Jesus depois de uma preleção e depois de ser usado por Deus para manifestar a sua glória? E por onde Jesus passava, os ambientes se tornavam, por onde o Senhor Jesus passava, os ambientes se tornavam um palco de manifestação da sua glória. João Batista fica em dúvida acerca de Jesus, se ele era ou não o Messias, o prometido restaurador da nação de Israel. Ele está preso, ele manda 2 discípulos seus até Jesus. E o evangelista Lucas, por sinal médico também, ele diz em Lucas capítulo 7, versículo 22. Jesus manda os discípulos de João irem à prisão e dizerem para ele: ide a João e anunciai o que tendes visto e ouvido. Repita, por favor: os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Isso Jesus fazia corriqueiramente, porque ele vivia o sobrenatural de Deus. Quando ele diz agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu, os seus discípulos se escandalizaram. Era uma multidão, diz João capítulo 6. Diga, fome pelo Senhor. Todos foram embora, se escandalizaram por Jesus ter dito que ele é o pão que desceu do céu, que se alguém não comesse da carne dele não teria parte com Deus, vida eterna, enfim. E agora os apóstolos permanecem perplexos, e Jesus disse para os 12 apóstolos, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me deixar? Jesus não dourava a pílula, ele não barateou os princípios do evangelho. Diga, uau! Diga para o seu irmão, sejamos amorosos, mas não aceitemos o pecado, porque o pecado gera morte. Amém, amados? Gostei desse aleluia. Dá para repeteco, por favor, replay? Será que você não vai imitar o irmão, não, por favor? Ah, obrigado. Diga, fome pelo Senhor. Pastor, como é que eu manifesto a minha fome pelo Senhor? Ouça, por favor. Amando a sua palavra, tendo apetite pela Bíblia, tendo paixão pelas Escrituras, tendo prazer de tirar um tempo todos os dias para ler e meditar na Bíblia. Permitam-me exaltar a Deus pela sublimidade da sua palavra. Ter fome pelo Senhor é amar a sua palavra. João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. João capítulo 14, versículo 21, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João capítulo 5, estou exaltando a Deus pela sublimidade da sua palavra. Ter fome pelo Senhor é ter prazer na sua palavra. Ter fome pelo Senhor é ter prazer na sua palavra. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinais as Escrituras, porque nelas vós cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Salmo 119, versículo 11, está escrito, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito, a Escritura sagrada é divinamente inspirada e poderosa para redarguir, corrigir, ensinar e instruir em justiça. Eu declaro fome, 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 fome no teu coração pela palavra. Eu declaro apetite, 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 apetite no teu coração pela palavra. Eu declaro paixão, 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 paixão no teu coração pela palavra. Quem crê e toma posse de mais amor e paixão pela Bíblia, brade 7 aleluias, por favor. Esse aplauso é para o Senhor? Se é para ele, com língua estranha. 1, 2, 3 já. Com língua estranha. Palmas e língua estranha. Receba, receba, receba. Fome, 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 fome pela palavra. Amém? Não deve acontecer com o pastor Pavão o que acontece comigo. Não deve acontecer com o pastor Daniel, que acontece comigo. Tão pouco com o pastor Alessandro. Quando eu digo, vou ler Bíblia, me empresta uma Bíblia, por favor. Qualquer uma, obrigado. Aí eu vou ler Bíblia. Isso também não deve acontecer com os irmãos, não. Eu sou crente há 31 anos e meio. Sou pastor há 30. Até hoje, às vezes, quando eu vou ler Bíblia, eu levo um soco de sono. Aí eu falo, eu vou ler de novo. Eu vou ler. Ah, capeta, carne velha. Vou ler. O Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Isso não acontece com você, isso acontece comigo. Aí eu falo, agora vamos ver, agora eu vou ler mesmo, quer ver? Aí eu quebro o focinho da minha carne. Assim, ó. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Querido, sou crente há 31 anos e meio. Obrigado, pastor Daniel. Ainda, de vez em quando, esse de vez em quando não é raro, me dá preguiça, enfado. Dormi 8 horas de sono. Raramente eu durmo 8 horas, não tem tempo para dormir tanto. Fala, mas dormi 8 horas hoje, não estou em jejum hoje, estou bem, está tudo bem comigo. Mas quando eu vou ler Bíblia, a natureza humana pecaminosa dentro de mim não quer que eu leia. Quem quer crescer em fome pelo Senhor, faça assim. Vou contar até 3, fecha os olhos. 1, 2, 3. Receba apetite, 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 apetite. Fome, 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 fome. Receba ativação da fome, 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 fome pela palavra. Ativação pela fome, 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 fome pela palavra. Diga amém. Nós demonstramos fome pelo Senhor, investindo tempo de qualidade na Bíblia. Mas tem inimigos da oração e inimigos da leitura bíblica que eu não tenho tempo para falar deles. Mas você sabe que eles existem, sim ou não? Ou só acontece comigo dar um soninho quando eu vou ler Bíblia? É só comigo? Não me deixa sozinho não, irmão. Só comigo? Deixa eu ver. Todo mundo. Então, diga para o seu vizinho, venha essa carne e leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Rumine a Bíblia. Memorize a Bíblia. Diga primícias ao Senhor. Deleitar-me no Senhor. Sede pelo Senhor. Fome pelo Senhor. E por último, diga: sujeitar. Faça assim, por favor. Sujeitar a minha mente ao controle do meu espírito. De novo, por favor. Sujeitar a minha mente ao controle do meu espírito. Sujeitamos a mente ao controle do espírito de 4 formas básicas, práticas. Por que sujeitar a mente ao controle do espírito? Porque o seu espírito é regenerado, nascido de novo, e se tornou templo, habitação, morada de Deus. Segundo, porque o seu espírito é um com o Espírito Santo. Assim, ó. Faz assim, por favor. Fala para o seu irmão aí. O Espírito Santo e você são assim, ó. Diga para ele. Eu e o Espírito Santo somos assim, ó. Agora olha para mim, diga assim. Eu e ele somos tão assim que a gente fica assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vou repetir, RC. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. RA. O que se une ao Senhor, faz-se um Espírito com Ele. Ei, me explica essa matemática. Eu aprendi na escola que 1 mais 1 é igual a 2. Mas você e o Espírito Santo são 1. Me explica isso. É porque Ele tem prazer em você. Ele ama você. Ele não abre mão de compartilhar da sua glória, da sua graça, do seu poder, do seu amor, da sua generosidade, da sua unção, da sua vida, do seu fogo com você. Por que eu tenho que sujeitar a minha mente ao controle do meu espírito? Porque quando eu faço isso, eu estou sujeitando a minha mente ao controle do próprio Espírito Santo, porque o meu espírito e o Espírito Santo são um. Segunda razão, porque o grande problema da vida humana é a mente. Diga, eu sou um espírito. A gente aprendeu isso no cursão. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O espírito tem 3 faculdades ou qualidades ou funções. Diga, intuição, consciência, comunhão. A alma também tem 3 qualidades. Técnico, o problema não é você, sou eu. Fica tranquilo, não mexe no sono. A minha alma também tem 3 qualidades ou faculdades. Diga, mente, emoção, vontade. O grande problema da vida humana é a mente. Por quê? Porque
disse Descartes, um grande filósofo e se tornou famoso. Mas ele falou uma verdade bíblica. Diga, eu sou o que eu penso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, RC. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. RA, Provérbios capítulo 4, versículo 13. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, tremendo, LH, linguagem de hoje. Provérbios 4, 23. Olha que tremendo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Diga, uau! Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olhe para cá, por favor. Vou aplicar as verdades desse princípio. Sua saúde começa na mente, a doença começa na mente. Sua prosperidade começa na mente, a miséria começa na mente. Seu sucesso começa na mente, o fracasso começa na mente. Sua saúde começa na mente, a doença começa na mente. A restauração do seu casamento começa na mente, a destruição do seu casamento com o divórcio começa na mente. O resgate dos seus filhos que de repente estão lá no mundo começa na mente, mas a permanência deles também começa na mente. Daí alguém ter desenvolvido a seguinte linha de raciocínio. Eu sou o que eu penso eu sinto, o que eu sinto eu desejo, o que eu desejo eu falo, o que eu falo eu acabo fazendo. Logo, os meus pensamentos revelam quem eu sou. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Eu sou o que eu penso eu sinto, o que eu sinto eu desejo, o que eu desejo eu falo, o que eu falo eu acabo fazendo. Logo, os meus pensamentos revelam quem eu sou. Por favor, tome cuidado com os seus pensamentos. Por favor. O que eu falei? Sabe como é que eu e você tomamos cuidado com o pensamento? Saturando a mente de Bíblia, enchendo a mente de Bíblia, investindo tempo diário para ler Bíblia, comendo Bíblia, fazendo cursão da igreja, fazendo CTL da igreja, fazendo seminário pastoral da igreja, fazendo a escola de ministério. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga para o seu vizinho, seu crente abençoado, seja fervoroso e coma a Bíblia todo dia e renove a sua mente. Existe um crivo, diga uma peneira. Diga comigo, por favor, peneira. Existe uma peneira bíblica para nós filtrarmos os pensamentos da mente. É a peneira de Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Diz assim: no demais, irmãos meus, repita por favor, meditando. Meditar é falar consigo mesmo internamente enquanto se pensa. Uma expressão que vem do hebraico, agabe. Diga. Recebi um bombardeio de versículos aqui, que eu tenho que me achar onde que eu estou. Filipenses 4, 8. No demais, irmãos meus, diga isso para os seus vizinhos, no demais, irmãos meus, diga para o seu vizinho, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Não pense em pensamentos que não sejam verdadeiros, ou honestos, ou justos, ou puros, ou amáveis, ou de boa fama. Pensamento que, uma ilustração, pastor Alessandro Claudino não vai com a minha cara. Esse pensamento é meu ou do capeta? Do chifrudo, do beiçudo, do rabudo, do dentuço, do nojento, do satanás. O que eu digo? Fora. Só uma ilustração. Poderia dar muitas outras, o tempo não me permite. Diga, eu sou o que eu penso. 4 maneiras de você renovar a sua mente e fazer com que ela se submeta ao controle do seu espírito, que é a casa da habitação do Espírito Santo. Primeiro, diga, orar a palavra. Orar a palavra não é profetizar a palavra, não é declarar a palavra, não é vaticinar a palavra. Orar a palavra é, como eu estou dizendo, orar a palavra. O que é orar a palavra? A nossa mente, ela é difusa, confusa. Nós temos que mantê-la sob o governo do Espírito. Aí sim, nós fluímos no Espírito e caminhamos no sobrenatural de Deus. Primeira maneira é orando a palavra. Orar a palavra é isso aqui, ó. É pegar pequenos trechos bíblicos e falar de maneira repetitiva
E à medida que você vai repetindo pequenos trechos bíblicos, você como que ao dar uma mordida, mastigar e degustar, por exemplo, uma maçã, você vai mastigar e degustar e se deliciar dos nutrientes da palavra de Deus no seu espírito. É assim, ó. Vou pegar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor. De repente eu estou passando um momento de aflição, estou desempregado, estou passando por alguma necessidade, mas eu oro a palavra. O Senhor, fecha os olhos e quando você faz isso, você faz com que a sua mente se submeta ao controle do seu espírito, porque você está repetindo pequenos trechos bíblicos. E nesse momento, o Espírito Santo está pegando a palavra e fazendo com que ela se torne um nutriente para o seu espírito. O Senhor, o Senhor é o meu pastor, meu pastor, meu pastor. De nada tenho falta, nada me faltará. Aleluia, aleluia. Pegue trechos bíblicos em cima dos problemas que você está passando e comece a dizê-los de maneira repetitiva. Amém? Ainda bem que não tem água. Vou avançar. Segunda maneira de controlar a mente. Eu poderia falar muito mais, mas eu preciso concluir. Eu preciso concluir. Nossa, se fosse lá na Dínamos, todo mundo ia fazer assim. Ah, não, pastor! Amados, meu tempo está esgotando. Eu preciso concluir. Aleluia, eu tenho mais um pouquinho de tempo então. Segunda maneira. Eu tenho que avançar. Obrigado pela generosidade. Segunda maneira de fazer com que a mente se submeta ao controle do Espírito. Orando em línguas, digo orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim. O que fala em língua estranha, não fala a homens. Atente-se, por favor. Senão a Deus. E ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Quando você fala em línguas, é o próprio Espírito Santo que está intercedendo. Eu escrevi um livro, eu acho que não veio dele, acho que esgotou, Linguagem Celestial. Falo só sobre língua estranha. É tremendo. O que fala em línguas estranhas, edifica-se. Falar em língua estranha é um seminário de 3 noites. A palavra edifica-se aqui no original grego é oikodomeu. É a mesma palavra de Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus disse assim, um homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Oikodomeu. O que significa oikodomeu? Construir a capacidade de abrigar dentro de si a presença manifesta de Deus. Quanto mais você ora em línguas, mais você alarga a sua capacidade de receber a presença de Deus e fluir no sobrenatural. Terceira e penúltima maneira de fazer com que a mente se submeta ao controle do Espírito. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, linguagem de hoje. Terceira maneira, diga, contemplando o Senhor. Também daria um seminário falar sobre contemplação, mas em 1 minuto apenas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto desvendado, refletimos a glória do Senhor. Mas todos nós, com cara descoberta, contemplamos o Senhor e refletimos a sua glória. E o seu Espírito vai construindo dentro de nós o caráter de Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que é contemplar o Senhor? É amá-lo de maneira apaixonada. Vou terminar com um teatrinho aqui de 3 minutos, ok, pastor? Pode ser? O que é contemplar o Senhor? É desejá-lo ardentemente. O que é contemplar o Senhor? É amá-lo. O que é contemplar o Senhor? É apreciar a sua grandeza, mergulhar na sua presença, tocar nele e ser tocado por ele. Contemplar o Senhor é amá-lo apaixonadamente, de forma que apreciamos a sua grandeza, mergulhamos na sua presença,
tocamos nele e ele então toca em nós. Quando contemplamos o Senhor, ele se manifesta a nós. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. RCRA. Mas na linguagem de hoje, eu me manifestarei a ele. Jesus prometeu se manifestar àqueles que amam a sua palavra. Na linguagem de hoje, eu me manifestarei a ele, está traduzido como: eu me mostrarei quem eu sou. Uau! Quando nós contemplamos o Senhor, é algo sobrenatural, não tem como explicar, tem que viver. Demanda todos os passos dessa mensagem que eu venho falando. Quando contemplamos o Senhor, nós temos a percepção, diga percepção, de uma ausência de sons e de imagens. E quando temos a percepção da ausência, atente por favor que eu estou de fato concluindo. Quando temos a percepção de uma ausência de sons e de imagens, estamos totalmente no Espírito, voltados ao Espírito Santo que em nós habita. E a nossa mente está bloqueada para não pensar coisas que não convêm. Desligamos-nos do mundo material físico. E quando isso acontece, o Senhor se mostra a nós quem Ele é. E quando o Senhor se mostra a nós quem Ele é, no nosso espírito, nós ficamos, como diz o pastor Aloísio, embasbacados, como digo eu, espantados, perplexos, atônitos, espavoridos. E nós nos prostramos de joelhos, os cântaros dos nossos olhos se abrem e nós começamos a derramar lágrimas copiosas de gratidão, de louvor e de adoração. Quando nós contemplamos o Senhor, alguma coisa o Senhor vai ministrar ao nosso coração. De repente Ele ministra isso que eu acabei de falar. A gente fica extasiado, se prostra e começa a chorar. Mas de repente, ao contemplarmos ao Senhor e Ele se manifestar a nós, Ele pode fazer com que a gente comece a pular. Por isso que tem uma multiforme graça e sabedoria de Deus em meio da igreja quando o fogo está descendo. Outros entre nós, quando contemplam o Senhor, começam a dizer: é tomado em línguas estranhas. Outros entre nós começam a dançar, a pular, a saltar e a gritar e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Outros entre nós, quando é tomado pela glória de Deus, é possuído pelo fogo, sai marchando e sai profetizando, sai expulsando o demônio, sai manifestando a glória dele. Então, quando você contemplar o Senhor, flua na resposta que Ele está te dando, da maneira que Ele está se revelando a você. Não se preocupe com o que vão achar, pensar e falar. Eu tenho 55 anos de idade, sou pai de 2 filhos e 2 filhas, tenho 2 genros e 2 noras e tenho 9 netos. Quando o Espírito Santo me pega lá em casa na hora do jantar, no domingo, o pau quebra. Eu começo a chorar, falo em língua estranha e às vezes entardece um pouquinho o jantar. Porque eu contemplo o Senhor às vezes à mesa. Uau! Diga: orar a palavra, orar em línguas, contemplar o Senhor. Por último, diga: adorar o Senhor. Adoração vem do grego proskuneu. Proskuneu, com U. Jesus, João 7, 36 a 50. Prometo que serei rápido. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão a ir tomar. Tira essas coisas daqui, por favor. A ir tomar uma refeição na casa dele. Aqui está Jesus. Aqui está Jesus. Não precisa dizer, né? Sobrenatural está aqui para ver Jesus aqui. Eu estou vendo Jesus. Está aqui dentro. Aqui, pisei na sua mão, desculpa. Aqui está o dono da casa, Simão. Lucas capítulo 7, 36 a 50. Aqui está. Aqui está Simão, dono da casa. Aqui está o convidado, amigo de Simão. E aqui está Jesus, que foi convidado por Simão.
Quando Jesus chegou na casa de Simão, Simão não fez uma recepção calorosa ao Senhor Jesus. Lucas 7, 36 a 50. Ele não mandou que um escravo seu enchesse uma bacia d'água, pegasse uma toalha e lavasse os pés de Jesus. Ele não cumprimentou Jesus na chegada com um beijo no rosto, ósculo santo. Tudo isso era costume dos fariseus. Ele também não derramou óleo sobre a cabeça de Simão. Simão não derramou óleo sobre a cabeça de Jesus. Também era costume. Mas de repente aparece. Quer me dar 3 minutos para terminar? Pavão, daqui 3 minutos você sobe, por favor. Pode, pastor? Pode? Quem me dá 3 minutos? Só aqui da frente, quem me dá 3 minutos? Fica erguido sua mão, por favor. 3 minutos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu vou ficar só com os 3 minutos do pastor Alessandro. De verdade. Aparece uma pecadora, sou eu. Só uma ilustração. Aparece uma pecadora que vivia difícil, vida fácil. Uma prostituta. Uma linda mulher. Formosa. Com um longo cabelo bem cuidado, que adornava, ataviava, embelezava o seu rosto. Batons vermelhos, nada contra batom vermelho. Batons vermelhos sensuais, nada contra. Para chamar a atenção dos seus clientes. E ela vivia uma vida difícil, a difícil vida fácil. Ela ia de mal a pior. Ela já não dava conta mais da sua vida. E ela estava pensando, acredito, em dar cabo final. Autoextermínio, suicídio, se matar. Mas ela ficou sabendo de Jesus e da sua fama. Ela sabia que Jesus se assentava com os publicanos, tidos como roubadores de impostos do povo judeu. E os publicanos eram judeus também. Ela sabia que Jesus multiplicava pães e peixes, dava vista aos cegos, fala aos mudos, levantava os paralíticos e inclinava a sua destra de comunhão para ouvir os aflitos e necessitados. Então ela vai até a casa de Simão, sabendo que Jesus haveria de estar lá. Ela não pede permissão, ela invade a porta. E quando ela entra, ela se debruça aos pés de Jesus. E ela começa a chorar, lágrimas de quebrantamento, de devoção, de arrependimento, de gratidão, de louvor e de adoração. Eram tantas lágrimas que ela lavou os pés de Jesus. E ela, de maneira extravagante, ela pega os seus cabelos e seca. Depois de secar com seus cabelos, ela começa a beijar. Ela teve uma adoração extravagante. Proskeneu quer dizer prostrar-se de joelhos e beijar os pés. Ela estava prostrada, beijando aquele que era, que é e que sempre há de ser. Não se dando por satisfeita, ela pega um vaso de alabastro com unguento. Custava 300 denários. Um denário, um dia de trabalho. Forçado, pesado. 300 denários. Um ano de trabalho. Ela pega esse vaso, abre e derrama. Aquele perfume era importado, caro. Era uma relíquia que ela usava para se perfumar e atrair homens. Ela agora derrama 300 denários aos pés de Jesus. Simão, fariseu, fica escandalizado e diz: como pode ser isso? Esse homem não deve ser um profeta, muito menos o Messias, porque se ele soubesse quem toca nele, ele não permitiria. Quanto mais chorar, lavar com lágrimas, secar com cabelo, ele não é o Messias. Aí Jesus então disse: Simão, Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, Jesus disse: Simão, fariseu, e era costume deles, ao receber um convidado para honrá-lo,
mandar o escravo encher uma bacia d'água, pegar uma toalha, lavar e secar os pés do convidado, cumprimentá-lo com o ósculo santo na entrada e derramar óleo na cabeça em sinal de honraria. Simão, uma coisa tenho a te dizer. Pois não, mestre? 2 devedores foram perdoados. 2 devedores foram perdoados de uma dívida. Um credor compassivo, benigno, benevolente, misericordioso, liberal, generoso, amoroso. Esse credor perdoou um devedor 50 dinheiros e o outro 500 dinheiros. Simão, Jesus pergunta: qual dos 2 devedores ficará mais agradecido, se sentirá mais perdoado? O que foi perdoado de 50 ou de 500 reais? Ah, Senhor, o que foi perdoado de 500, a dívida dele foi 10 vezes maior. Ok, Simão, você respondeu certo. Está vendo essa pobre coitada? Agora eu estou confabulando, enriquecendo, colocando palavras minhas. Está vendo essa pobre, miserável mulher, pecadora? Ela entrou na sua casa, prostrou-se aos meus pés, lavou os meus pés com lágrimas, secou com os cabelos, beijou, e não se dando satisfeita, ela abriu seu vaso de alabastro e derramou os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, os seus muitos pecados dessa pecadora estão perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele que pouco me ama, pouco é perdoado. Aqui está uma parábola chamada parábola de contraste. Duas pessoas têm a oportunidade de fazer uma recepção ao Senhor. A recepção de Simão é fraca, desprezível, mínima, miserável, aquém do merecimento de Cristo. Por quê? Porque ele abriu a casa e deu comida, mas ele poderia ter lavado os pés de Cristo. Ele não beijou Jesus, ele não derramou óleo na cabeça de Jesus. No entanto, simbolicamente, eu sou a prostituta. A prostituta fez uma baita de uma recepção. A prostituta fez uma recepção calorosa. A prostituta, fez uma recepção intensa de alguém que dá primícias a Deus, de alguém que se deleita no Senhor, de alguém que tem sede pelo Senhor, de alguém que tem fome pelo Senhor, de alguém que é apaixonado pelo Senhor. Ela deu o seu melhor, ela não se contentou em lavar com lágrimas de devoção, de gratidão, de louvor e adoração. Ela secou os pés, ela não se contentou em secar, ela fez mais, ela beijou. Ela não se contentou em beijar, Pavão, por favor, ela fez mais. O que ela fez? Ela derramou 300 reais, uma relíquia, 1 ano de trabalho, 30 mil reais. Contraste, parábola de contraste. Simão faz uma péssima recepção. Ele poderia oferecer muito mais, ofereceu tão pouco, e ainda ficou murmurando. A pecadora miserável, desgraçada, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A pecadora fez uma excelente, sublime, extraordinária, estupenda, tremenda recepção de um coração apaixonado. Eu era essa prostituta. Eu me vejo nela. Eu fumava, bebia, eu trocava de relacionamentos. Por favor, não se escandalize comigo. Estou testemunhando do quanto eu não prestava e do quanto o Senhor me amou e me resgatou. Trocava de relacionamentos como se troca de camisa. Eu era metida besta, soberbo, tolo, imbecil. Eu era muito confiado na minha inteligência, na minha capacidade. Eu achava que pelo fato de ter o título de doutor, formado na 2ª melhor faculdade do Brasil, fiz os exames pré-vestibulares, fiquei em primeiro lugar geral, passei para medicina na Federal, passei para medicina na melhor faculdade particular de Belo Horizonte, passei para odontologia em primeiro lugar geral na Universidade Católica de Belo Horizonte, e ainda passei para engenharia civil na Universidade de Ouro Preto Federal, antes de me formar no 3º ano, chamado aquela época. Tinha 16 anos, já podia fazer engenharia. Formei-me com 23 anos, eu achava que era alguma coisa. Eu era soberbo. Jesus ainda assim me encontrou, teve misericórdia de mim. Eu não sei qual era o seu estado, eu não sei se você estava preso na idolatria. Encerro agora.
Fica ligado, porque o pau vai quebrar agora. Eu não sei se você estava preso na feitiçaria, na macumbaria. Querido irmão, querida irmã, eu não sei se você estava na prostituição, no adultério, seja lá o que for. Eu não sei se você estava falido, com câncer, desenganado pela medicina, mas Ele olhou para você com olhares de bondade, de misericórdia. Ele olhou para você com olhares de compaixão. Ele olhou para você com olhares de generosidade, de benevolência e de amor. Amor, amor. Ele te amou, te amou, te amou. Ele te ama, te ama, te ama. Ele te amou, te amou, te amou. Ele te ama, te ama, te ama. Ei, ouça, ouça. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: Jesus Cristo te amou, te amou, te amou. Ele te ama, te ama, te ama. Jesus Cristo te amou, te amou, te amou. Ele te ama, te ama. Receba o impacto do amor dele. Receba bombardeios do amor dele. Receba golpes, 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 golpes do amor dele. Ei, ei, ouça. Ele te ama. Ele te ama.